Olá pessoal, Radra Coach, hipnoterapeuta aqui novamente, e hoje eu trouxe para vocês uma visita muito especial. Essa aqui é a Cleusi. Olá. A Cleusi foi minha cliente de hipnoterapia no passado e se dispôs a vir aqui contar pra gente como é que foi a experiência dela, como ela se sentiu, como é que funciona esse processo, o que acontece, o que muda na vida dela, o que passou a acontecer depois, como foi benéfico. Então, nós vamos gravar uma entrevista e vamos deixar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar abaixo desse post, que eu respondo, ou até mesmo a Cleusi, não é mesmo, Cleusi? Sim. E, a partir de agora, vocês não vão mais me ver no vídeo, eu vou para trás da câmera fazer apenas as perguntas, porque hoje a estrela desse vídeo é a Cleusi. Espero contribuir. Até mais. Cleusi, vamos começar a nossa entrevista. Então, a primeira pergunta, Cleusi, muita gente tem dúvidas sobre isso. E eu gostaria que você dissesse assim, o que você achava que era hipnose antes de fazer o procedimento? Eu achava que era algo que deixava a pessoa totalmente inconsciente, totalmente sem controle de si mesma, e que a pessoa que fosse fazer a hipnose poderia fazer o que quisesse conosco. Legal. Então, tendo essa visão, por que você resolveu fazer a hipnoterapia? De tanto ouvir uma amiga falar sobre o assunto e de perceber nessa mesma amiga o comportamento diferenciado depois que ela fez hipnose. As mudanças de hábitos comportamentais, a maneira como ela passou a ver as coisas que ela via de um jeito e depois da hipnose ela passou a ver de outra forma. E isso foi me dando uma curiosidade e foi onde resolvi fazer hipnose também. Muito bom. E teve alguma surpresa para você? Surpresa? Sim, teve surpresa. Você poderia contar alguma coisa pra gente? Posso contar. Eu descobri que estava totalmente equivocada com o meu conceito de hipnose. Nada de inconsciência, nada de falta de controle. Então, uma coisa bem legal, bem controlável. Muito legal. E assim, você teve medo? Tive um pouco de apreensão. Na verdade, tudo aquilo que nós vamos fazer que ainda é desconhecido, nos deixa um pouco apreensiva, sim. Legal. Cleusi, conta pra gente, o que foi mais interessante? Mais interessante foi descobrir que através da hipnose eu posso reviver alguns momentos do meu passado, lá da minha infância, e que afetavam a minha vida adulta até então. Porém, depois de trabalhado com a hipnose, eu pude perceber que eu posso fazer diferente agora. Por exemplo, uma das minhas lembranças foi quando eu ainda era bebê, em posição de engatinhar, me vi por detrás de uma porta entreaberta, chorando muito, sofrendo muito, porque estava sentindo medo, insegurança, queria que a minha mãe me pegasse, que ela parecia estar dando aula, alguma coisa assim, numa sala e não pôde me pegar. Mas o mais legal disso tudo foi um passeio recente que eu fiz na minha terra natal e conversando com uma de minhas tias, contei que eu estava fazendo hipnose e perguntei para ela, descrevi o local bem certinho e perguntei para ela se minha mãe tinha trabalhado num lugar como esse em algum momento, quando eu era criança e tal. E a minha tia confirmou. E então o que eu fiz? Pedi para que alguém me levasse nesse local e chegando lá, fiquei observando por alguns minutos aquele local, olhando, observando. E aí pensei, tá aqui o lugar, mas o que ele me remeteu? Alguma coisa que fez parte do meu passado, que agora não me afetam mais, porque já foram tratados. É isso. Muito legal. Gente, qual foi a impressão que você teve depois da primeira sessão?
primeira impressão que eu tive é que eu estava diante da possibilidade de reescrever a minha história, de virar as páginas e fazer um novo começo. Bem legal. Pra gente, teve algum momento desagradável? Teve uma lembrança bem desagradável. Quando a gente era mocinha, a gente era muito controlada. Na nossa geração, realmente, para a gente conseguir ir a um baile, era uma luta para conseguir permissão. E a minha mãe não queria que a gente fosse. Até que a gente conseguiu convencê-la. Mas a gente tinha que trabalhar muito durante a semana, tinha que cortar lenha, limpar a casa, lavar roupa, até conseguir essa permissão. Aí, mesmo sem querer, ela viu que não tinha jeito com tanta insistência e teimosia de 3 filhas. Ela permitiu que a gente fosse. Aí nós estávamos lá, as 3 prontinhas, roupinha nova, que a gente sempre fazia uma roupinha nova para ir no baile, e acabou a luz. Nós ficamos muito revoltada, eu mais ainda. Muito revoltada, fiquei com uma raiva da minha mãe. Eu nem sabia que tinha ficado com raiva, eu descobri isso na hipnose, achei que... porque ela não queria deixar a gente ir, que tinha acabado a luz e tal. Mas acabou a luz, a gente resmungou, bateu os pés, acabou dormindo e no dia seguinte veio a notícia de que teria acontecido uma tragédia. Aí então a gente foi entender o porquê e não era necessário ter raiva da mãe, mas eu tive. Naquele momento eu senti muita raiva e eu revivi isso na hipnose. E você nem tinha percebido que essa raiva da sua mãe ainda estava dentro de você? Como é que se resolveu? O que você sentiu após essa resolução aí? Então, eu senti como se... Eu senti raiva da mãe, mas na verdade ela estava querendo nos proteger de alguma coisa. E aí eu acabei entendendo e percebendo que a culpa não era dela. E que eu tinha sido rebelde, com certeza. Legal. E teve algum momento muito bom? Sim, teve um momento muito bom, que foi o momento do perdão. Numa das sessões de hipnose, eu revivi alguns momentos em que apareceram pessoas que eu senti raiva, que eu aparentemente pensava que tinha perdoado e na verdade não tinha perdoado, eu tinha apenas camuflado esse sentimento, que era para parecer uma pessoa boa, entre aspas, porque na verdade eu sempre achei que era uma pessoa boa, aquela pessoa que era muito legal, que tudo era 10, que não sentia raiva e não sentia mágoas. Só que a sessão de hipnose me mostrou o contrário, me mostrou que sim, a gente sente raiva, a gente sente mágoas. E eu não sou diferente das outras pessoas, também tive esse tipo de sentimento, mas depois da sessão me senti leve, me senti liberta de todo esse sentimento. E o que eu tenho para dizer hoje é que não camuflemos as nossas raivas e os nossos sentimentos de mágoa, porque se eles existem, a gente precisa trabalhar, precisa aceitar e a perdoar em prol do nosso próprio crescimento pessoal. É isso. Muito legal, assim. O que mudou depois da hipnoterapia? O que mudou? Muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje eu consigo perceber a diferença daquilo que me faz bem e daquilo que me faz mal. Consigo perceber que eu preciso tomar atitudes. Claro que eu não vou conseguir fazer isso já porque estou em processo, mas é importante quando a gente consegue perceber e enxergar o que está em volta da gente. E você não percebia essas coisas antes, Cleusi? Assim, as pessoas podem pensar, mas como assim não percebe o que te fazia mal? Como é que você explica isso? Eu acho que às vezes a gente não se dá conta
do que está acontecendo em nossa volta. Acha que é normal. Isso acontece com todo mundo, isso é normal. E aí depois da hipnose você vê que não é tão normal assim. Que tudo pode ser resolvido, que tudo pode ser esclarecido, desde que a gente esteja disposto a mudar. Bem legal. E hoje, qual é a sua opinião a respeito da hipnoterapia? A minha opinião. Eu acho que a hipnoterapia é uma ajuda necessária para as pessoas que se amam, para as pessoas que querem se tornar seres humanos melhores, para aquelas pessoas que são extremamente negativas, aquelas pessoas que acham que eu não tenho sorte, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo, não tenho sorte. Tá, mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Então, eu recomendo a hipnoterapia como mais um caminho. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito da hipnoterapia? Sim, quero comentar. Quero falar para as pessoas que não esperem milagre. A hipnoterapia, a hipnose não é milagre. Ela é um caminho que te orienta, que faz você perceber as diferenças daquilo que é bom e que é mal, e principalmente descobrir a origem do seu problema, de onde ele vem e como você pode trabalhar isso. Legal. E assim, para quem tá vendo esses vídeos e tudo isso que você comentou, foi um grande aprendizado e muito autoconhecimento. Então, assim, foi assim, de um minuto para o outro, você saiu da porta e estava tudo resolvido. Como é que é esse caminho, Cleusi? Como é que é mais essa possibilidade? Porque a hipnoterapia, como você disse, é mais um caminho, mais uma possibilidade. Como é que foi? Foi, como eu falei antes, foi um processo. Um processo, o que quer dizer um processo? Um processo você vai trabalhando aos poucos, vai se desenvolvendo, vai se percebendo e percebendo os outros, e até você chegar a um resultado almejado. Mas para isso você precisa se ajudar, você precisa ficar de olhos abertos, olhar ao seu redor para ver o que está acontecendo, prestar atenção. Então, cada detalhe, por menor que seja, vai fazer toda a diferença neste processo. Legal, muito legal. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com a Cleusi. Acho que foi muito bacana, deu para tirar bastante dúvidas. Ela foi muito aberta sobre as coisas que ela falou. Claro que ela não ia contar tudo em detalhes, isso é uma coisa pessoal, mas eu tenho certeza que deu para entender perfeitamente como é que as coisas funcionam. E ela foi assim muito verdadeira. Hipnoterapia não é milagre, mas é mais um caminho, é mais uma possibilidade de se autoconhecer e de se ajudar. E eu tô aqui sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem. Cleusi, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer trabalhar com você, é muito gostoso, muito legal que você veio aqui fazer esse depoimento, estou bem feliz, tá? Você quer se despedir do pessoal? Quero me despedir, mas antes disso quero também agradecer a oportunidade, agradecer o teu profissionalismo, a sua competência. Que legal. E a grande ajuda que você tem me proporcionado. Obrigada. Então, pessoal, esperamos que tenha contribuído. Até a próxima. Tchau!